3 histórias reais de terror. Eu moro em uma pequena casa de bairro, nos subúrbios de uma grande cidade. Tive um colega de quarto que viveu comigo por quase 3 anos, antes de finalmente se mudar para sua própria casa. Naquela época, eu conseguia pagar o aluguel sozinho, então não me preocupei em encontrar um novo colega de quarto. No entanto, nas semanas seguintes à sua ausência, comecei a experimentar coisas que não conseguia explicar. Eu nunca acreditei em nada paranormal, mas agora não tenho tanta certeza. Uma noite, tive que trabalhar até tarde e só cheguei em casa por volta das 8. Fiz minha rotina habitual. Preparei o jantar e me sentei para assistir TV. Enquanto estava no sofá, navegando pelos filmes para assistir, ouvi as tábuas de madeira do andar de cima rangendo. Isso não era totalmente incomum, devido à idade da casa, mas parecia que sempre rangiam em um padrão distinto, como se alguém estivesse andando. Era definitivamente um pouco assustador, mas eu aprendi a ignorar isso depois de um tempo. No entanto, naquela noite, os rangidos continuaram por quase 30 minutos. Eu silenciei a TV e fiquei ouvindo, enquanto os sons se moviam lentamente por todo o andar de cima, passando de cômodo em cômodo. Isso me assustou mais do que o normal, e comecei a pensar que poderia haver alguém lá em cima. Levantei-me e gritei, na esperança de assustar quem quer que fosse, ou pelo menos confirmar que era apenas a velha casa fazendo barulho, para que eu pudesse continuar minha noite. Mas assim que gritei, os rangidos pararam. Esperei, ouvindo qualquer outro som, mas depois de alguns minutos de silêncio, decidi verificar o andar de cima. Fui até a cozinha e peguei uma faca só por precaução, e então subi. Fui de cômodo em cômodo, verificando cada canto, mas não encontrei nada. Tudo estava no lugar e não havia sinais de ninguém ali. Achei que tinha sido uma grande coincidência os sons pararem exatamente quando gritei. Voltei para o sofá e tentei esquecer o ocorrido. Acabei indo para a cama por volta da meia-noite, após assistir a um filme curto. Deitei na cama por um tempo. Estava realmente cansado, mas por algum motivo não conseguia dormir. Depois de um pouco, levantei para usar o banheiro. A forma como minha casa está configurada, meu quarto fica no lado direito do corredor no andar de cima e o banheiro fica do outro lado, à esquerda. Abri a porta e entrei no corredor, mas assim que fiz isso, ouvi vozes sussurrando vindas do final do corredor, no quarto de hóspedes onde meu colega de quarto costumava ficar. Fiquei ali por alguns segundos, ouvindo e tentando me acalmar. Então, lentamente e silenciosamente, me aproximei do quarto de hóspedes. Quando estava bem próximo da porta, encostei meu ouvido nela. Parecia que várias vozes estavam sussurrando entre si, mas eram indistintas ou estavam em outro idioma. Enquanto estava lá ouvindo, as vozes começaram a ficar mais altas e mais próximas do outro lado da porta, até parecerem estar a apenas alguns centímetros de distância. Novamente, eu nunca acreditei em nada paranormal antes, e mesmo naquele momento, me recusei a acreditar. Sou um cara grande e não me assusto facilmente, então empurrei a porta com raiva, pronto para enfrentar quem quer que estivesse lá. Mas, com a porta escancarada, meu mundo parou. Tudo o que vi ter foi um quarto vazio. Naquele momento, fiquei mais apavorado do que jamais estive em toda a minha vida. O horror que senti percorreu meu corpo de forma insuportável. Virei-me e corri para fora da casa, indo direto para meu carro estacionado. Sentei ali, olhando para a casa, enquanto ligava para meu ex-colega de quarto. Era tão tarde que eu não tinha certeza se ele atenderia, mas felizmente ele atendeu. Minha voz tremia enquanto contava o que acabara de acontecer. Até ele percebeu que algo estava seriamente errado, porque nunca me viu ou ouviu assustado daquele jeito. Honestamente,
Ele não pareceu muito surpreso, já que mencionou várias vezes que também ouviu coisas naquela casa antes. O que aconteceu naquela noite foi uma experiência que nunca esquecerei e que desde então mudou minhas crenças sobre o paranormal. Honestamente, não sei mais no que acreditar. Já se passou mais de um mês desde que isso aconteceu e comecei a dormir no sofá, na sala todas as noites, em vez de no meu quarto. Ainda assim, de vez em quando, acordo ouvindo algo no andar de cima, movendo-se lentamente e rangendo as tábuas de madeira acima de mim. Tive muitas experiências inexplicáveis na minha vida, algumas das quais até hoje não consigo entender. Minha primeira reação não é necessariamente pensar que são paranormais, pois não tenho certeza se acredito nesse tipo de coisa. Tenho uma mente aberta, mas não acredito nessas coisas facilmente. A maioria das coisas que acontecem eu culpo na minha mente, pregando peças, privação de sono ou simplesmente pelo fato de que pode ser uma doença mental não diagnosticada. No entanto, há um momento, ou talvez alguns momentos, que ficaram na minha mente por um bom tempo. Um deles aconteceu enquanto eu estava no chuveiro e, com a água caindo sobre minha cabeça, ouvi meu irmão gritar meu nome. O segundo chamado foi mais alto que o primeiro, como se algo estivesse errado. Eu poderia jurar que também ouvi meu cachorro latindo. Irritado, mas preocupado, saí do chuveiro e abri a porta, chamando de volta. Depois de esperar alguns segundos, não houve resposta. Sequei-me rapidamente, coloquei meu roupão e desci as escadas, perguntando o que eles precisavam novamente. No entanto, ainda não houve resposta. Meu cachorro estava em sua cama, dormindo profundamente, e meu irmão não estava em lugar nenhum. Olhei pela janela e o carro dele não estava nem lá. Essa não foi a primeira vez que minha mente decidiu jogar esses jogos irritantes, então não pensei muito nisso. Honestamente, já tive alucinações auditivas antes, nenhuma tão intensa, mas talvez estejam piorando e eu precise dormir mais. Essa foi minha maneira de tentar me convencer e funcionou na próxima vez que ouvi meu irmão gritar meu nome e ele não estava lá. Mas então aconteceu uma terceira vez e depois uma quarta, meu irmão chamando meu nome de forma alta e distinta. Foi quando comecei a ficar preocupado, achando que estava realmente ficando louco. Decidi conversar com meu irmão sobre isso enquanto jogávamos. Nós conversávamos bastante sobre nossa saúde mental, porque nossos pais não acreditam em terapia. Então, meio que nos tornamos um paraíso seguro um do outro. Expliquei tudo o que tinha acontecido no último mês e, em vez de me dar conselhos ou simpatizar como de costume, ele ficou realmente quieto por um segundo, até dizer que estava passando pela mesma coisa, exceto que era nossa mãe gritando seu nome. Mas ela nunca estava em casa quando ele ia verificar. Ele disse que isso aconteceu umas 5 ou 6 vezes, talvez 1 ou 2 meses atrás, mas ele também achava que sua mente estava pregando peças. Parece que, depois dessa conversa, as coisas começaram a parar. Não ouvi nada por quase 3 semanas, mas então algo aconteceu que nunca esquecerei e provavelmente nunca terei uma explicação para isso. Eu estava sentado na minha cama, no meu quarto, rolando pelo Instagram, quando minha mãe começou a chamar meu nome agressivamente do andar de baixo. Eu nunca tinha ouvido a voz dela antes. Sempre era a do meu irmão. Então nem pensei que fosse estranho. Estava prestes a me levantar e ver o que ela queria quando, de repente, minha mãe entrou no meu quarto, perguntando o que eu queria. Eu não sabia o que dizer, mas podia ver que ela estava irritada pelo olhar que me deu. Ela me perguntou
novamente o que eu queria. Eu apenas balancei a cabeça, tentando entender o que estava acontecendo. Então, ela suspirou com raiva e disse para não gritar seu nome enquanto ela estava fazendo o jantar e saiu, deixando a porta aberta. Ainda em choque, levantei-me para fechar a porta, mas quando atravessei o quarto, meu coração parou ao perceber algo. Corri imediatamente para a janela e olhei para a garagem. Minha mãe estava no trabalho. Bati a porta com força e me sentei na cama, chorando, enquanto ligava para meu irmão. Eu estava absolutamente apavorado e queria sair de casa, mas não conseguia me forçar a descer as escadas sozinho. Meu irmão não atendeu, pois estava no trabalho, então fiquei preso lá. Acabei me trancando no meu pequeno banheiro enquanto esperava que meu irmão ou minha mãe chegassem em casa, embora soubesse que levaria horas. Felizmente, nada mais aconteceu até minha mãe chegar em casa, e dessa vez eu estava muito hesitante quando ela chamou por mim. Mas acabou tudo bem. Contei ao meu irmão naquela noite e ele disse que nunca tinha passado por nada parecido. Até hoje, ainda não tenho respostas sobre o que estava ouvindo e vendo, mas honestamente, estou escrevendo e compartilhando isso na esperança de conseguir esquecer e seguir em frente. Não quero mais saber, porque não acho que posso lidar com a verdade se realmente foi algo paranormal. Isso aconteceu há vários anos, em fevereiro de 2001. Meu amigo, que vou chamar de Jake por razões de privacidade, me convidou para uma viagem de fim de semana a uma cabana remota que seu tio possuía. Concordei em acompanhá-lo e dirigimos por longas 6 horas desde minha casa até lá. Deixe-me dar uma breve descrição do lugar antes de continuar. Era uma pequena cabana de estilo rancho de um andar, com uma cozinha, um quarto, um banheiro e uma sala de estar. Não havia eletricidade ou água encanada e era cercada por floresta por todos os lados. A única maneira de entrar ou sair era por uma longa estrada de terra. Chegamos à cabana ao anoitecer. No dia seguinte, Jake e eu caminhamos pela floresta para procurar lenha. E cerca de 1 hora depois de caminhada, Jake avistou uma casa abandonada à distância. Estava aninhada entre um grupo de árvores, o que era bastante estranho, pois estávamos no meio do norte de Saskatchewan e a civilização estava a quilômetros de distância. Jake queria verificar a casa por curiosidade e, embora eu estivesse hesitante em entrar, acabei acompanhando-o. Entramos por uma janela fechada com tábuas. Uma vez dentro, fomos recebidos com um cheiro de mofo. Enquanto explorávamos, notei uma porta que levava ao porão. A curiosidade falou mais alto e, contra meu melhor julgamento, abri a porta e desci lentamente os degraus. Quando cheguei ao fundo, congelei. Havia velas acesas em um padrão circular, como se alguém estivesse realizando algum tipo de ritual satânico. Apontei nossa lanterna pelo porão para ver se alguém estava escondido, mas não havia ninguém lá. Depois de explorar um pouco mais, descobri uma alcova vazia atrás das escadas. Enquanto voltava para os degraus, vi algo pelo canto do olho embaixo das escadas, que estava limpo momentos antes. Havia uma figura negra me encarando diretamente. Parecia ter pelo menos 2,5 metros de altura. E quando vi seus olhos, soube que estava na presença de algo inumano. Um par de olhos vermelhos brilhantes me olhava, cheios de ódio e malícia. Então, ouvi um rosnado baixo e repulsivo, e sem hesitação, corri escada acima. Jake ainda estava explorando a sala de jantar vazia e me ouviu subindo as escadas apressadamente. "Precisamos sair daqui", disse a ele. Saímos pelo mesmo caminho que entramos. No entanto, nossa história não termina aí. Quando finalmente voltamos à cabana, contei a Jake
tudo o que tinha visto e, para minha surpresa, ele acreditou em mim. Decidimos deixar tudo isso para trás e descansar. Acordei de repente e verifiquei a hora no meu relógio. Eram 2h17 da manhã. Tudo estava escuro e quieto, mas senti que algo estava errado. Depois de um tempo, ouvi passos sutis do lado de fora da porta do quarto. Foi quando Jake também acordou. "O que está acontecendo?" perguntou ele. Eu disse para ele ficar quieto e ouvir. Os passos ficaram mais altos e levantei da cama, indo até a porta do quarto. Abri uma fresta para ver o que estava do lado de fora. Calafrios percorreram meu corpo quando vi um intruso na cabana, no canto mais distante da sala de estar. Mas não era humano. Era a mesma criatura que eu tinha visto no porão daquela casa abandonada. A luz da lua não fornecia iluminação suficiente, mas vi a forma perturbadora torcer a cabeça até seus olhos vermelhos estarem olhando diretamente para mim. Eu bati as portas com força e a tranquei em pânico. Ambos fugimos pela janela do quarto, deixando todos os nossos pertences para trás. Enquanto corríamos para o caminhão de Jake, ouvimos um grito agudo e ensurdecedor. Ligamos o caminhão freneticamente e saímos dali a toda velocidade. Permanecemos em silêncio durante todo o caminho de volta para casa, sem dizer uma palavra sobre o que vimos. Já se passaram quase 20 anos desde esse evento, e Jake e eu ainda somos amigos até hoje, mas nunca mais voltamos à cabana do tio dele. Não sei se o que vimos naquela noite era algum tipo de entidade paranormal ou uma criatura desconhecida vivendo na floresta, mas não planejo nem quero descobrir.